quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Gostaria de chamar todos vocês bem-vindos esta Sexta-feira Santa, a nos achegarmos aos pés da cruz de Jesus, nos lembrando que Ele tomou o nosso lugar, nós que deveríamos ser condenados, e Cristo, o Santo dos Santos, Ele tomou o lugar, o justo pelos injustos. O salário do pecado, que é a morte, nós tivemos o dom da vida dado por Deus, concedido por sua graça. Que Deus nos abençoe nesse momento e que quando no texto bíblico o Pilatos pergunta às multidões: quem vocês querem que eu solte? A Jesus o Cristo ou a Barrabás? Que o Espírito Santo nos conduza a dizermos que nós queremos a Jesus, que possamos crucificar o Barrabás que há dentro de nós, aquele que nos leva ao pecado, e que possamos libertar o Cristo que há dentro de cada um de nós. Assim sendo, nós invocamos ao santo nome de Deus. Amado Deus, permita que possamos nos encontrar com o Teu Filho, o Cristo, que tomou a cruz em nosso favor. Que Teu Espírito Santo nos conduza neste momento de culto, e que, guiados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, possamos ter a graça de vermos o Cristo em nossa vida. Amém. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Mediante essa leitura bíblica de Mateus capítulo 27, versos 11 a 26, que possamos estar aos pés da cruz de Jesus. Diz assim o texto do Evangelho de Mateus capítulo 27. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo?
porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, as multidões: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais e mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. O povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. Eu convido a vocês a meditarmos no cântico pendurado no madeiro: quiseste assim, Senhor, me livrar do cativeiro. Assim como Cristo libertou Barrabás daquela condenação, saiba que você, eu, todos nós também estamos libertados da condenação que cairia sobre nós. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Pilatos, olhando aquela multidão, vendo Cristo Jesus, ele perguntou para eles: que farei então com Jesus chamado Cristo, já que vocês não querem este Jesus? Essa foi a pergunta de Pilatos àquelas multidões. Hoje nós somos aquelas multidões. E Pilatos também nos pergunta: o que vocês querem fazer com Jesus em suas vidas? O que vocês vão fazer com Cristo? Aquela multidão crucificou Cristo.
matou Jesus. Foram persuadidos pelos anciões, pelos sacerdotes, a negarem Jesus. Quantas vezes nós também somos persuadidos por amigos, por namorada, namorado, por familiares, a deixarmos Jesus de lado e escolhermos os Barrabás, escolhermos o pecado, condenarmos a Jesus e vivermos com o Barrabás. Naquela época era costume, na semana da Páscoa, soltar um criminoso, alguém que estivesse condenado à morte. A Páscoa nada mais era do que um povo que havia sido condenado, que fora liberto. Então, por isso, esse era o costume do povo de Deus. Toda semana pascal, eles libertavam um criminoso que estava condenado à morte, lembrando a salvação de Deus. Jesus, o Cristo, o Santo de Deus, ou Barrabás, o criminoso, assaltante, saqueador, assassino, fora da lei. Quem deve soltar? Parece uma pergunta óbvia demais. Escolham hoje, Jesus ou Barrabás? Estas foram as palavras de Pilatos para aquelas multidões. Ou podemos até trocar as palavras de Pilatos. Quem que vocês querem soltar? O homem santo ou o criminoso pecador? Quem que vocês querem na vida de vocês? O Filho de Deus ou o Barrabás? Para a surpresa de Pilatos e para a surpresa de todos, o povo escolheu Barrabás. Por 2 vezes, Pilatos fez a mesma pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Na primeira vez parece que Pilatos não havia acreditado na resposta das multidões. E ele pela segunda vez pergunta: quem que vocês querem que eu solte? E a multidão, persuadida pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciões, por 2 vezes responde: solte Barrabás. E por 2 vezes gritaram: crucifica a Jesus. Eu acho que ainda hoje muitos têm soltado Barrabás e têm crucificado o Cristo em suas vidas. Muitos têm matado Jesus em seus corações e em suas vidas. Jesus havia dado o pão da vida. Jesus havia alimentado aquelas multidões. Jesus havia dado palavras de consolo e ainda dado paz a cada um daqueles. Entretanto, a multidão preferiu Barrabás, que havia roubado, que havia matado, que havia causado balbúrdia, mas as multidões escolheram Barrabás. Sabemos que aquela multidão, eles foram persuadidos pelos sacerdotes, pelos anciões, para escolherem o Barrabás, para gritarem para Pilatos dizendo: crucifica a Jesus. Mas e nós? Quantas vezes nós também somos persuadidos por anciões e sacerdotes, por amigos, por pessoas queridas, para deixarmos Jesus morrer e escolhermos o Barrabás? Nós somos hoje aquelas multidões. E hoje, quem nós temos escolhido? Às vezes nós gritamos: nós queremos Jesus. É bem verdade. Mas às vezes nós também gritamos: solte Barrabás. Muitas vezes optamos e soltamos Jesus, para que Ele viva em nós e nós vivamos nele. Mas muitas vezes também escolhemos o Barrabás, o criminoso, o malfeitor. Solte Barrabás. Quando escolhemos o pecado, quando escolhemos as palavras torpes, quando escolhemos as atitudes, as ações, os pensamentos pecaminosos, acabamos soltando o Barrabás. Talvez até não venhamos a gritar como aquela multidão, mas os nossos pensamentos,
As nossas palavras, elas muitas vezes nos falam alto. Crucifica a Jesus. E às vezes, sem sabermos, nós acabamos crucificando ao Cristo. Naquela sexta-feira santa, 3 pessoas seriam crucificadas: Barrabás e outros 2 malfeitores. Porém, algo de diferente aconteceu. Algo que mudaria a história de um condenado, de um malfeitor chamado Barrabás. Imaginem Barrabás na prisão. Alguém abre a porta da cela para buscar o prisioneiro e o Barrabás, aquele malfeitor, ele logo pensa: chegou a minha hora, é hora de eu ser crucificado. Afinal, o salário do pecado é a morte. Então o soldado romano abre a cela daquele criminoso, daquele malfeitor chamado Barrabás, e diz a ele: Barrabás, você está livre, você pode ir embora. Talvez meio assustado, sem entender o que havia acontecido, sem acreditar naquelas palavras, ele pergunta: mas hoje eu não vou morrer? E o soldado romano responde: outra pessoa vai morrer em seu lugar, Barrabás. A sua cruz, outra pessoa vai carregar. Ela agora é de outro. Notem, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Na verdade, o que estava previsto era que o Barrabás fosse crucificado e ao lado dele outros 2 malfeitores, que estariam depois um ao lado direito e esquerdo de Jesus. Todos foram julgados e deveriam ser executados no mesmo dia, naquela sexta-feira. Quando prenderam Barrabás e os 2 malfeitores, os romanos, ao saberem que a sentença seria a crucificação, eles logo trataram de tirar as medidas e fazer uma cruz para aqueles 3 homens. E aí apareceu Jesus na vida daquele malfeitor chamado Barrabás. O julgamento de Jesus aconteceu muito depressa. Não houve tempo para os soldados romanos prepararem uma outra cruz, tirarem as medidas de Jesus. Então, tomaram a cruz de Barrabás, que conta a história que era um homem grande, e o entregaram para Jesus. Nota como Jesus muda a nossa vida, de condenados e salvos. A cruz de Barrabás, quer dizer, a minha cruz, a cruz da humanidade, Jesus a tomou. Barrabás, diz os textos bíblicos, que era um criminoso perigoso para o império, um ladrão, um preso muito conhecido, dos quais havia cometido até homicídios. Barrabás era salteador. Jesus, ao contrário, é o santo de Deus, inocente. O próprio Pilatos, ele fala a respeito de Jesus, dizendo: não vejo neste homem crime algum. Jesus não merecia ser crucificado. Barrabás, ao contrário, este merecia ser crucificado e merecia a condenação. Do mesmo modo, nós somos também como Barrabás. Somos criminosos, somos salteadores, somos pecadores, e pela lei de Deus, se Jesus não entrasse em nossa vida, se Jesus não aparecesse neste mundo, merecíamos a morte e a condenação eterna. Estávamos perdidos num corredor da morte, até que naquela sexta-feira santa, alguém é condenado em nosso lugar. O justo pelos injustos. Naquele dia, um criminoso chamado Barrabás foi solto. Teve todos os seus pecados perante a lei perdoados. Foi declarado homem livre. Tudo isso porque alguém morreu, pagou por suas culpas. O mesmo acontece com cada um de nós. Saibam que Jesus foi condenado para que nós, criminosos, pecadores, pela lei de Deus,
assim iguais a Barrabás, fôssemos declarados justos, soltos de nossas cadeias, salvos por Jesus. O homem que escapou da cruz naquele dia, chamado Barrabás, o homem que foi salvo naquele dia, fui eu, foi você, foi toda a humanidade. Jesus morreu em nosso lugar. Agora, por Jesus, estamos salvos. Por Jesus, somos libertos para vivermos uma vida da qual Deus nos concedeu por presente. Em nome deste Jesus, o qual Pilatos perguntava às multidões: o que farei com ele? Que vocês possam ter esse Jesus em suas vidas, que possam olhar para esse Jesus e quando perguntarem a vocês quem vocês querem, a Jesus ou Barrabás, que possamos entregar a nossa confissão e dizer: nós queremos a Jesus. Amém. Eu convido a cada um de vocês a aproveitarmos esse momento de culto, a fazermos a nossa oração a Deus, o Pai, assim como Jesus fez a sua oração naquela sexta-feira santa, né? Entrego o meu espírito a Ti, assim que possamos também entregar o nosso espírito a Deus nesse momento de oração. Ó Senhor Jesus, inocente Cordeiro de Deus, foste contado entre os transgressores e entregue à terrível morte de cruz, para satisfazer a justiça divina em nosso lugar. Louvamos, honramos e glorificamos a Ti por Tua infinita misericórdia. Fortalece, ó Senhor, a nossa fé e confiança em Ti, para que, salvos da nossa culpa, diante da lei, sejamos confortados na tentação pelas bênçãos que Tua obra e vida santa nos garantem. Que a pregação da mensagem da cruz seja para nós poder e sabedoria de Deus, a fim de obtermos as bênçãos que prometestes nos dar, através do uso fiel da Tua palavra. Concede-nos a graça de crucificarmos a nossa natureza pecaminosa, assim como Tu crucificaste o nosso velho homem, para que daqui em diante não mais sirvamos o pecado, mas andemos nos Teus caminhos em novidade de vida. Concede-nos seguir o Teu exemplo, para permanecermos humildes nos dias de aflição e amargura, amarmos os nossos inimigos e voluntariamente suportarmos injustiça, por amor ao Teu nome. Chama-nos a Ti, assim como chamaste o malfeitor na cruz. Intercede junto ao Pai Celestial em nosso favor, assim como oraste por aqueles que Te crucificaram. Concede-nos fé firme e paciente esperança até o fim. Lembra-te de nós em Teu reino, que a Tua cruz seja o nosso consolo em nosso fim mortal. Quando pedimos-te, recebe a nossa alma em Tuas mãos, pois Tu nos redimiste, ó Senhor Jesus Cristo, Deus da verdade. Amém. A cada um de vocês, a este dia do qual nós nos lembramos do sacrifício do Cristo, eu também o entrego a bênção que cada um de vocês, de nós termos as mãos estendidas do Cristo em favor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A cada um de vocês, uma sexta-feira santa na presença do Cristo crucificado, aguardando
o dia de Páscoa, aguardando as palavras do Cristo ressurreto. Paz seja convosco. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador.